O nosso convidado do encontro desta semana é Gui Pacheco, vice-presidente da Agnello Pacheco. Gui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite nesta nova ferramenta do blog, que é o nosso videoblog, que tem o apoio da fábrica, da Moringa Digital. Eu gostaria de desejar a você boas-vindas e que esse bate-papo seja descontraído, fique à vontade e queremos ouvir algumas histórias e cases da Agnello Pacheco. Fernando, é um prazer estar com você aqui, com todos os internautas, né, e estou à disposição para qualquer pergunta, qualquer história que vocês queiram saber de mim. Perfeito. Seria bom falar um pouquinho sobre o início da tua carreira, da atividade como publicitário. Como ocorreu, quando ocorreu, o que despertou o interesse pela publicidade? Olha só, Fernando, é muito difícil dizer quando é que as coisas começaram, né? Eu acho que a publicidade sempre esteve dentro de mim, porque meu pai é publicitário, Sim. né? Ou seja, em casa, desde pequeno, eu sempre convivi com isso. Quando eu era garotinho e ele ia trabalhar na Norton, lá em Belo Horizonte ainda, eu ia junto às vezes. Depois fiz estágio na Norton Publicidade, lá em São Paulo, na área de revisão, na área de criação, ou seja, a publicidade sempre esteve na minha vida. Porque além do meu pai, a família toda, né, é de publicitários, marqueteiros, enfim. Orlando Pacheco, Lucas Pacheco, Lúcio Pacheco, tenho primos e irmãos que trabalham na área também. Ou seja, é muito difícil precisar quando que eu entrei na publicidade ou quando que a publicidade entrou em mim, né? Que Agnello Pacheco, Brasília. Seu pai trouxe a Agnello para cá e acreditando nesse mercado. Esta abertura da Agnello Brasília, conta um pouco para nós sobre isso. Olha, a Agnello nasceu em 1985, em São Paulo, e veio para Brasília em 96, 11 anos depois. Na época, quando a gente veio para cá, a gente veio em função de um contrato que nós conquistamos por meio de uma licitação à conta da Caixa Econômica Federal. E, pelo tamanho da conta, ela demanda a montagem de uma estrutura bastante forte, né? E aí a gente percebeu o seguinte, quer dizer, a gente tinha um mercado muito importante em Brasília. E começamos então a investir no mercado privado. Atendemos várias contas privadas ao lado da Caixa, o que não é muito política de outras agências que vêm para Brasília, que só focam nas contas de governo, né? Atendemos Grupo TBA, Correio Brasiliense, a TCO, né? E aí começou a nossa história. Eu mesmo vim para cá no final de 2000. Ficava nesse bate e volta de 96 até 2000, eu vinha como diretor de criação da Agnello, vinha para cá e resolvi me estabelecer aqui definitivamente no final de 2000. Percebi que existia uma necessidade e uma oportunidade aqui em Brasília. Ótimo. Você falou em clientes na época e hoje os clientes que a Agnello atende é o Ministério da Saúde, Ministério da Cidade, Câmara Legislativa e Governo do Distrito Federal. Exatamente. Entre os clientes públicos. Entre os clientes públicos. Né? E os privados? Entre os privados, quer dizer, como sempre eu te falei, sempre foi a nossa política aqui estar também trabalhando com o mercado privado. Hoje a gente atende, entre os clientes privados, o Laboratório Sabin, né, o Pátio Brasil, e atendemos também o Conselho Nacional do SESI, que, né, na verdade, é uma entidade mista, dentre os clientes privados nossos aqui. Com relação ao Ministério da Saúde, cidades, GDF e Câmara, como está esse relacionamento agência e esses clientes? Olha, é o melhor possível. Eu acho que, pessoalmente, quando você é apaixonado pelo que você faz, tudo é muito encantador, né? E eu acho que esse tipo de relação com o cliente, né, é que faz com que seja um relacionamento muito cordial, muito pacífico e muito proveitoso. Mais do que clientes, eu tenho amigos lá dentro, né? Falando ainda sobre clientes e mercado, a Agnello, que atende o Ministério da Saúde, que tem uma boa demanda, né? São 25 campanhas por ano, segundo o Sérgio esteve aqui conversando conosco, e GDF. A Agnello tem prestigiado o mercado local, buscando serviço dos prestadores de serviços locais. Ah, sem dúvida. Desde que a gente se estabeleceu aqui, a gente sempre buscou os profissionais do mercado local. Hoje a gente tem mais de 60 colaboradores na agência. Eu diria assim,
poucos estrangeiros como eu, né? Gente do mercado, gente que a gente formou aqui. Então, eu tenho, por exemplo, um profissional que ele é um diretor de arte que trabalha comigo, que é o Ronald. O Ronald já está na agência aqui em Brasília, nossa, antes de eu vir para cá, desde 97. Ele era arte finalista e hoje é um dos melhores diretores de arte que eu tenho. Ou seja, a gente prestigia o mercado local, a gente faz com que os nossos profissionais cresçam dentro da agência, se coloquem no mercado, porque eu acho que essa é a nossa função. Então eu fico muito bravo quando dizem assim, não, a Guinelo é uma agência de São Paulo. Desculpa, opa, peraí, meu amigo. Eu estou aqui desde 96, eu moro em Brasília, gero emprego e renda na cidade. Você vai me dizer que eu sou uma agência de fora? Né? Quer dizer, a gente está aqui atendendo o mercado e contribuindo para o crescimento do mercado. Você tocou num assunto interessante com relação a acreditar no mercado. Porque nós tivemos exemplos de realmente algumas agências paulistas que quando perde a conta, fecha a mala, pega o avião e vai embora. Na mesma hora. Né? Vai embora porque não acredita no mercado. A Agnello teve umas fases dificílimas, mas manteve o investimento, esteve sempre presente no mercado. Não é isso? Olha só, Fernando, a gente costuma dizer assim, né? A publicidade é um mundo glamouroso, né? Todo mundo só contrata, não tem crise, as agências só crescem. Não, a gente tem que reconhecer. Houve um período, né, em que a gente não teve nenhuma conta de governo, acontece, né, os contratos acabam, você não vence as licitações. E se fosse uma agência que não apostasse no mercado local, a gente teria talvez fechado as portas e ido embora. Eu falei, não vou fechar as portas, não. A gente tinha uma carteira de clientes privados, imobiliária, a TCO, que hoje é Vivo, na época Centro-Oeste Celular. A gente chegou a ter, numa época aqui em Brasília, você deve lembrar na época lá no setor comercial sul, aquele andar do Camargo Correia, 400 metros quadrados. Onde começou. É onde começou, mas assim, teve um momento que a gente teve que enxugar a equipe e eu tinha 7, 8 funcionários. Eu era diretor de atendimento, diretor de criação, redator. Desempenhava todas as funções. Todos os esforços possíveis para manter a agência um diretor de arte, um profissional na mídia, um profissional na produção, uma secretária, então, enfim, a estrutura básica para atender as contas. Mas não fechamos as portas. E os frutos vão aparecendo, quer dizer, aí você conquista uma conta privada maior aqui, ganha uma pequena licitação aqui e você volta a crescer novamente. Então, assim, houve um momento, como você sabe, você sempre nos apoiou, de uma certa inflexão. O que é normal em qualquer atividade, e as pessoas têm que reconhecer isso. Agora, se você plantou, você vai colher. Gui, e nessa reestruturação, podemos chamar assim, que já passaram muitos anos, a seleção da mão de obra, qual o critério que a Agnello utiliza? Por exemplo, a Fermento, a empresa de marketing, tem lá os Caças Fermentos, que é em busca de talentos. Vocês têm algum programa, ou como a Agnello age no momento de contratar os profissionais? Acho que o mercado gostaria de saber, ter essa dica, né? Sim, olha só, a gente tem um banco de dados de profissionais que nos procuram, né? Então, assim, não existe um distanciamento. Como eu falo, a minha porta está aberta, a minha sala é toda envidraçada, eu vejo todo mundo trabalhando, tá? Meu e-mail é guipacheco@agnello.com.br. Se você é um profissional de criação, de atendimento, de mídia, de produção, arte finalista, pode mandar o seu currículo para mim. Não vai entrar nem na caixa de spam e não vai para o lixo. Você vai ter uma resposta. Se a gente tiver essa oportunidade, a gente vai poder te entrevistar também, né? Ou vou passar o seu currículo para a área responsável. Enfim, é importante que as pessoas às vezes têm né? Não vou mandar o meu currículo lá, não. Mande sim. Seja cara de pau. Insista, né? Perceba que você tem que começar, às vezes, de baixo, fazendo um estágio, né? Um estágio com uma pequena remuneração, às vezes até não remunerado. Mas assim, o que acontece, às vezes, que eu vejo no mercado, é uma pena, o profissional ainda está estudando e já quer entrar no mercado com um salário de profissional sênior. Espera aí, meu amigo, calma.
Vamos ver, mostre o seu talento, aplique-se, aprenda, tenha a humildade de aprender, né? Coloque-se dentro de uma agência, esteja atento às oportunidades que aparecem, que você vai crescer naturalmente. E ainda sobre mão de obra, quando a contratação da Agnello, desses profissionais, a agência faz algum investimento em treinamento, cursos, para o aperfeiçoamento desse profissional recém-chegado na empresa? Ah, sem dúvida, é muito comum, às vezes, a gente até enviar alguns profissionais para São Paulo, né, do desejo dele de estar crescendo, né, e aí a gente aposta nisso. Perfeito. Vamos tocar no assunto que está acontecendo agora, neste momento, na Agnello Pacheco, que deixa de ser Agnello Pacheco e passa a ser Agnello porque era uma agência que o pessoal falou, liga para a Agnello, vamos com a Agnello, fala na Agnello Pacheco. Então, o Pacheco sai e entra a Agnello. E pelo que eu sei, isso já começou há 6, 8 anos atrás, quer dizer, essa mudança vem sendo implantada aos poucos, né? É verdade. Até chegar a essa mudança real, final aqui. E uma das mudanças foi a troca de espaço, né? Sim. Aquele espaço do setor comercial sul, que chegou a ter 7 funcionários. E depois chegou, aí cresceu, ficou com 60 funcionários que não cabiam mais lá. Aí tiveram que mudar de endereço. Conta um pouco esta mudança da nova logomarca da Agnello Pacheco. Pois como eu te falei, né, nesse processo de crescimento da agência, né, num determinado momento a gente ocupava um andar no Camargo Corrêa, reduziu para meio andar. Poxa, aí fomos conquistando algumas contas, Ministério do Turismo, Ministério da Saúde, aquele meio andar ficou pequeno. Conseguimos quebrar a parede e alugar a outra metade do andar, quer dizer, a agência voltou a ter um tamanho grande. Mas aí foi crescendo de novo, novas contas. O departamento de check-in, que é um departamento muito importante na agência, que tinha um funcionário, passou a ter 10 funcionários. Nossa. Devido às demandas, de fato, às exigências de cobranças dos clientes. Falei, não dava mais. A sala de reunião virou sala de check-in. A gente tinha que, né, se estapear para achar o espaço para fazer uma reunião. Então surgiu um espaço para a gente lá no setor de indústria gráfica, né, um espaço onde funcionava a fábrica. A fábrica Filmes. A fábrica Filmes. Exatamente. Né? Então a gente ocupou aquele espaço, o que é ótimo, que a gente fez uma reforma no espaço, ficou excelente, né? A gente ocupa lá 4 andares do prédio. É o que eu brinco, eu falo assim, na agência você não precisa mostrar o RG e pegar o crachá na recepção. Você é bem recebido como se você estivesse na sua casa. E aí, nesse processo todo, como você falou, né? Vai na Agnello, estive na Agnello. Eu vou contar um bastidor aí. Por favor. Né, que essa aí é interessante. Surgiu aquela dúvida, né? Tirar o Pacheco do nome e ficar só Agnello. Em Brasília, especificamente, a gente talvez tivesse um problema. Porque a gente seria o quê? Homônimo, nós somos homônimos do governador. Do cliente, né? Inclusive do cliente, né? Então, peraí, Agnello Comunicação, peraí, é a agência do governador? Então, falou, não temos que ficar, vai ser Agnello Pacheco em Brasília, Agnello em São Paulo e no Rio. Não, a agência é uma só, né? Perfeito, eu acho que a gente já tem um reconhecimento no mercado, um conhecimento que nos permite, né, até tirar o Pacheco, né, deixar ele encostado um pouquinho e assumir que a Agnello Comunicação é a Agnello Pacheco Comunicação. Né? Perfeito. Uma marca nova, que sinaliza assim, na verdade, ela sinaliza o que nós já somos. Uhum. Na verdade, ela é uma adequação que mostra o que a gente já é. Ela não é uma promessa. Perfeito. Né? E uma das coisas também da integração da agência matriz, das filiais, né? Sim. A troca de profissionais, os jobs, um buscando ajudar o outro a interagir. Isso também levou a essa mudança, acredito. E principalmente também a utilização da videoconferência. Sim. Como é que é o resultado desse trabalho da videoconferência entre as agências, uma ajudando mutuamente? É muito interessante esse processo, porque é muito difícil você manter, eu acho que o mesmo clima, né,
dentro de uma agência que tem filiais e estruturas diferentes. Eu acho que a gente conseguiu isso na Agnello, né? Talvez o fato de eu estar aqui, filho do meu pai, a gente, né, o mesmo DNA, faz com que a gente construa agências muito parecidas aqui em São Paulo. Uma agência parceira, uma agência que as pessoas se ajudam, uma agência sem gritos, sem berros, né? A gente sabe que, na verdade, estamos todos no mesmo barco. Se existe um problema, a gente tem que não ficar se atropelando, e sim, a gente tem que se dar as mãos. Então, eu acho assim, o clima que existe em São Paulo existe aqui e vice-versa. Eu acho que esse talvez seja um dos segredos. E esse clima, que eu diria, de colaboração, de cooperação e não de competição entre as unidades, faz com que os trabalhos sejam muito eficazes, né? Como a gente falou, a gente tem um equipamento de videoconferência, então chega um briefing, por exemplo, de uma campanha de Ministério da Saúde, uma campanha de vacinação infantil, por exemplo, imediatamente a gente se reúne na sala, São Paulo e Brasília, como eu falo, a mesa de reunião daqui passa a ser uma extensão da mesa de reunião de lá, todos nós debatemos, né, desenvolve-se uma linha lá, uma linha aqui, ou 2 linhas lá, 2 linhas aqui, a gente chega num consenso, né, como se fosse uma equipe única trabalhando para apresentar o trabalho para o cliente, né? Então, esse processo é muito rico, né? E meu pai tem uma participação capital, fundamental nisso. Ele de fato comanda o time, ele continua trabalhando assim de uma forma incessante, você o conhece bem, né? Motivando a equipe. Então você vê a motivação dos jovens que estão trabalhando com ele, né? E o vigor que ele transmite para essa turma. E é interessante que a turma daqui também se contamina disso, né? Apesar da gente ter aqui também uma estrutura né, com criação, e eu também cuido da criação de certa forma, mas ele é o grande capitão e ele transmite isso para o time todo. Quer dizer, esse comando é muito importante. Então, o pessoal brinca assim, né? Quem não conhece, né, o meu pai fala assim, mas seu pai ainda está trabalhando? Ele não aposentou, não? Porque eu já tenho, vou mentir, eu tenho 50 anos, né? O seu pai não aposentou, não? Que nada, fala assim, se ele se aposentar, ele morre. Ele trabalha e trabalha muito, é extremamente dedicado, né? E eu acho que isso dá essa cara da Agnello diferente de outras agências. Não é uma agência burocratizada, em que você tem unidades diferentes que não se conversam. É verdade. O que você acabou de falar com relação ao Agnello, que a gente chama carinhosamente o velho Agnello, querido. Alguns chamam de Agnelão. Agnelão, ele realmente trabalha. E eu sou testemunho vivo, porque durante a semana nós trocamos 2, 3 e-mails, e geralmente 10h30, 11 horas da noite. E me copiam, né? Me copiam, então realmente é um trabalhador, é um batalhador, é um profissional e tanto. Mas olha, essa postura de ceder o próprio nome ao investimento, à empresa, é de muita coragem, de muita responsabilidade. E eu valorizo muito o tipo de empresa, o nome de empresa, a denominação da empresa estabelecida com o nome do próprio dono. Isso transforma, isso acontece em função da bela reputação, da credibilidade e da confiança que isso gera. Porque é muita coragem você colocar seu próprio nome no seu negócio e tocar da maneira como a Agnello é tocada, com competência, com credibilidade e com muita ética, né, e muita preocupação. Você tem razão. Você colocar o nome na placa, quando meu pai mesmo ele fala assim, o dia que essa agência não tiver mais a minha cara, eu pego a placa, ponho debaixo do braço e levo para casa. E por falar em herdar, em sucesso, equipe perfeita, vamos finalizar esse nosso encontro desta semana perguntando a você, quando você recebeu a notícia de que a Agnello Pacheco foi escolhida a agência do ano do Prêmio Colunistas. O que te passou pela cabeça naquele momento? É um sentimento de dever cumprido, sabe? É uma gratificação profunda
de que, poxa, o trabalho que a gente está fazendo está certo, deu certo e é reconhecido. Né? E eu acho que, né, o prêmio de agência do ano pelo Prêmio Colunistas, assim, não é só um diploma na parede, sabe? Não é só uma assinatura como a gente coloca nos nossos e-mails, do lado da marca da agência, a gente coloca a assinatura. Não é só isso, não. Isso aí de fato, um desafio e um compromisso que a gente tem para cumprir durante os próximos 20 anos, né? E procurar ser sempre, se não a agência do ano premiada, mas a agência do ano para os nossos clientes e para os nossos colaboradores. Perfeito, foi muito bom conversar contigo. Agradeço a tua presença, conversa boa, tranquila e até uma próxima. Até a próxima, né? E parabéns para você e que o videoblog seja um sucesso, tenho certeza que será. Estamos aí à sua disposição e à disposição de todos os internautas.